Olá, abençoados e amados filhos e filhas de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e amanhã e para todo sempre, eternamente. Glória a Deus! Já peço que você dê o seu like aí aqui no canal Mensageiro da Graça e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, para que a palavra de Deus corra livre, leve e solta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? É uma espada que divide corpo, alma e espírito, juntas e medulas, né? É a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, revelado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, é quem nos esclarece todas as coisas, absolutamente todas as coisas, e não importa o seu grau de instrução, não importa se você sabe ler, sabe escrever, não importa se você é um PhD, não importa nada. A palavra de Deus dá sabedoria aos simples, e nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Deus que nos guia por esse mundo. É muito bom você abrir a Bíblia, né? E você poder entender a palavra de Deus, né? Com os olhos de Deus, né? Olhar a palavra de Deus com os olhos de Deus. Através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa bússola, nós podemos entender toda a palavra de Deus, né? Veja, no passado a gente tinha a Bíblia, e não tinha nem interesse em ler a Bíblia, porque quando estávamos no sistema já tínhamos aqueles versículos isolados pregados pelos líderes religiosos, né, para nós, e a gente, quando lia a Bíblia, nem entendia absolutamente nada. É assim que está milhares de pessoas sendo levadas para as trevas, para a escuridão, né? Por falta do entendimento, não do entendimento da letra, porque muitos têm o entendimento da letra, principalmente os líderes religiosos, né? Mas não tem espírito. A palavra sem espírito está morta. É apenas letra, não produz nada, não dá fruto. É uma semente seca, está lá na terra, né? A terra árida, sem água, sem nada, a semente vai morrer. É o que Jesus dizia, o semeador saiu a semear, né? Um jogou lá no meio do caminho, secou tudo, o outro jogou na terra boa e colheu. É assim que acontece, quando a palavra de Deus cai no seu coração, né? Através da graça de Deus, você começa a se transformar por dentro, né? As pessoas que estão olhando para você não percebem, mas você está se transformando por dentro. E a palavra de Deus nos dá entendimento de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Às vezes a gente não entende uma coisa na hora, mas lá na frente vamos entender, porque Deus nos esclarece todas as coisas, né? E toda a informação que o ser humano ele precisa, né, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, está na Bíblia, né? E também no planeta Terra e também em todo o universo. São um tripé, né? É a Bíblia, o universo e o mundo espiritual. Essas três coisas estão ligadas. E não pense que Deus nos escolheu, nos chamou para ficar contando apenas as histórias aqui da terra, o que aconteceu com Adão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? O que aconteceu com os apóstolos, até mesmo o apóstolo Paulo entendeu isso, né? Que a missão dele não era ficar falando da cura da mulher hemorrágica, do ceguinho de Jericó. Aquilo tudo era sinais que Jesus fazia, ele sabia, ele passou a entender que ele não foi chamado para aquilo. Inclusive ele dizia, a ninguém conheço segundo a carne. Ele nem conheceu Jesus quando estava em carne e ossos. E ainda disse para os apóstolos, e se antes vocês conheceram Jesus dessa maneira, aquele
que tinha 1,80 m, 1,70 m, barbuda. Não é aquele não, ele já não é desse modo. E como é que ele é? Ele voltou a ser o que ele sempre foi, espírito e verdade. É desse que eu falo. Irmão, mas é dois Jesus? Não, é um só, com duas manifestações. Ele estava em carne e ossos, agora ele está em espírito aqui, dentro de mim e dentro de você. Pois é. Então a palavra de Deus, ela não é apenas para você entender as coisas historicamente, né? Não, a palavra de Deus, ela ultrapassa tudo isso. A palavra de Deus tem a história terrena, conta a história terrena de Adão até Jesus, até os nossos dias de hoje, né? Hoje a gente tem aqui as informações na Bíblia. Isso são as histórias terrenas dos reis, dos profetas, né? De tudo isso. Aí Deus vai, chama o apóstolo Paulo e revela a ele dizendo, como se Deus dissesse assim: fala para eles que não é só isso não. Agora tem outra dimensão. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando de coisas de outra dimensão. Ele não fica só falando das histórias, das coisas terrenas, das situações que aconteciam até mesmo com ele terrena. Ele está falando de outro reino, de outro lugar. É que a gente lê a Bíblia e não percebe, né? Pois é, ele está falando de coisas invisíveis, de coisas celestiais, que ultrapassa até a física. Porque a Bíblia tem conta as histórias dos homens, né? Tudo o que aconteceu com Adão, com os profetas, o pecado, que Jesus venceu a morte, venceu tudo. E agora? O que tem que se anunciar agora? A graça de Deus. A graça de Deus é uma coisa invisível, interna, é para o Espírito. Então agora há outro trabalho no Espírito para reeducar o homem e a mulher de Deus, o Espírito. A educação espiritual, assim como nós recebemos a educação dos nossos pais aqui, tem a educação espiritual do homem espiritual dada pelo Espírito Santo, dada por Deus. Tá vendo? Que ultrapassa o quê? As histórias que aconteceram aqui no globo terrestre. Tudo isso que você sabe na Bíblia, de Adão até os dias de hoje. Tudo isso, são tudo história que aconteceu aqui dentro do globo terrestre. Tem espiritualidade no meio? Tem. Mas você tem que separar a coisa. A história, né? Os relatos, tudo que aconteceu aqui dentro do globo terrestre, desde o dia que Deus se vestiu de carne e entrou aqui. Desde Adão até o dia que Deus se vestiu de carne e entrou aqui dentro num corpo judeu e se chamou Jesus. E que chamavam ele de Nazaré, né? Porque ele nasceu ali em Belém, por aquela região ali. Mas ele não é de Nazaré, não é da Bahia. Ele não é dos Estados Unidos, ele não é inglês, não é francês. Ele é Deus. Então tem a história, que é essa que a gente conta aqui nas mensagens. Olha, Abraão, não sei o que, Isaac, Jacó, no tempo dos apóstolos, e isso e aquilo, livro de Atos, não sei o que, né? Mas se você pegar as epístolas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele fala de coisas terrenas, mas ele ultrapassa tudo isso. É que você lê sem prestar atenção e você lê como se fosse uma coisa comum. Você tem que parar e pensar, peraí, esse homem está falando de coisas invisíveis, de coisas celestiais, do céu. Peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui, que eu tenho a Bíblia há anos e nunca prestei atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo não perdia tempo só contando as coisas aqui da terra, né? O sofrimento dele, as coisas que ele passou aqui. Não é isso que o apóstolo Paulo queria que ninguém se baseasse. Ele está falando de um outro reino, de leis de um outro reino, que é aquilo que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Espera aí, tem um reino dentro de mim? Então eu quero conhecer esse reino. Se alguém diz que tem um reino dentro de mim, então eu quero saber essas coisas desse reino. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Imagine o apóstolo Paulo falando isso para mim e para você. Eu falo: apóstolo Paulo, eu não estou sabendo nem direito as coisas daqui de baixo. Como é que eu vou saber das coisas lá do alto? Quando ele fala lá do alto, não é que está lá no alto não, está dentro da gente. E por isso que ele fala:
que eu tenho que fazer para ir lá no alto? Ele falou, já deixou a dica, pensai. Como que eu vou pensar se eu nunca fui lá? Você só pensa uma coisa que você conhece, já foi no lugar, conhece, né? Mas ele está dando aqui, a dica aqui no Evangelho está aqui. O Evangelho me mostra as coisas e você começa a pensar nessas coisas, meditar nessas coisas que ele está falando. Porque isso não é uma historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso não é ficção, isso é verdade. Ora, se a ciência que as pessoas desprezam tanto aí, principalmente aqui no Brasil, que estão desprezando a ciência, a medicina ela prova. Ela vai lá, diz que uma coisa existe, vai lá e prova. Aquele remédio pode ser feito, pode ser a fórmula assim, 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 e vai dar esse resultado aqui. A medicina vai lá e prova. A ciência vai lá e prova, diz, existe tal coisa assim, assim, eles vão, eles estudam, eles fazem tudo, chegam à conclusão, usa as fórmulas químicas, matemáticas, usa tudo, chega naquela fórmula e diz, está aqui. Chega a um resultado. Tem gente que nega a ciência e está aí, usando o celular. O celular está cheio de ciência, ciência quântica, tudo. E a pessoa está assistindo um vídeo como esse, ouvindo, às vezes até lá na China, lá do outro lado do mundo, e está negando a ciência. E usando o próprio veículo, usando a internet, usando tudo para falar mal da ciência. Da própria ciência que ela está usando. Então, se um homem, que é feito à imagem e à semelhança de Deus, um copiador de Deus, que a gente é copiador, a gente faz como Deus faz, fazemos as nossas coisas, Deus faz as deles, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, por isso que a gente faz até outra pessoa, e o seu filho, você não fez seu filho? Tem uns que faz até de proveta, tem uns que faz até um clone, se já não tiver clone por aí, faz inteligência, o homem faz uma inteligência artificial, para você ver o poder. Então essas coisas não são historinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não são fantasias, não são essas loucuras religiosas que estão por aí. A palavra de Deus é verdade, é equilibrada. Você vê que homens no passado, inspirados por Deus, falaram coisas que nem eles mesmos sabiam que era. Davi, Moisés, eles falaram coisas que estão aqui, que está na ciência. Então a Bíblia ela é dividida assim em 3 partes. Tem a história do globo terrestre, de Adão até Jesus, até os nossos dias de hoje. Então nós sabemos a história terrena, o que aconteceu nas guerras com os judeus, o que aconteceu na época dos apóstolos. Nós sabemos tudo isso, a gente sabe tudo isso, O que está acontecendo nos dias de hoje, a gente sabe, são histórias aqui de baixo, aqui no primeiro andar. Aí tem a parte científica, tem a parte científica que ainda é física, por isso que chama física. Tem a parte científica, tá vendo? Já é o segundo andar. Por isso que você não pode desprezar a ciência, porque a ciência é um dom que os cientistas receberam para ficar mexendo nessas coisas. Pois é, cada um recebeu o seu dom. Um é pedreiro, outro é motorista, outro é engenheiro, outro é médico, outro é cientista. Ele cresceu com esse dom para quê? Deus deu esse dom para nos mostrar como é que é feito o universo, do que é feito o universo, do que é feito o nosso corpo, as nossas células, os átomos, as partículas, tudo isso, tá vendo? Já é o segundo andar. Aí tem a outra parte agora, que é a parte invisível. Essa aí é média, O segundo andar é médio, é a ciência. É tudo isso aí que você está vendo. Inclusive vão descer em Marte hoje, para você ver que Marte não é ilusão, não é brincadeira. É a verdade, aquilo ali não é historinha de ficção, de filme, não. Eles vão descer em Marte hoje com a sonda. Marte existe, embora muita gente pense que não existe, Os chineses, os americanos, sei lá quem, os árabes, estão descendo hoje, estão descendo lá nesse planeta. Olha a maravilha de Deus. Olha a inteligência que Deus dá ao homem para mexer nesse segundo andar. Esse segundo andar é
todo o universo. Deus dá essa autoridade, Deus dá essa liberdade para a gente mexer, futucar no universo, no fundo do mar, o que a gente quiser. Né? Às vezes o homem fica arrogante, porque ele acha que foi ele que fez uma nave espacial, é ele que está fazendo tudo isso, que a Bíblia é uma filosofia, é uma religião, mas a ciência está toda aqui, só que eles não conseguem ver. Né? Muitos não conseguem ver, muitos até conseguem, e muitos ficam calados. Tem cientista que ele crê em Deus, teve um que ganhou o Nobel aí que crê em Deus, mas ele não vai ficar falando, porque ele vai ser o quê? Vai ser ridicularizado. Porque o sujeito, quando a classe científica, alguns começam a ficar arrogantes. Né? E se uma pessoa dessa chega dizendo, olha, tem aqui indícios aqui na Bíblia aqui, que está batendo com o que a gente está estudando, ele vai ser expurgado do meio. O pessoal não quer saber disso. Eles querem a lógica, eles querem ver a coisa ali, não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada. Então a pessoa ela fica com a fé dela ali. Não vai impedir ela de ela desenvolver o trabalho dela. Né? Mas a pessoa não fala. Você acha que o Einstein não acreditava em Deus, sendo judeu, né? O homem da relatividade? Newton, Isaac Newton, homem da gravidade, olha, o graviton. O Newton só teve um problema, quase ele ficou maluco com esse apocalipse aqui. Ele tentou desvendar esse apocalipse, coitado. Olha um homem desse, inteligentíssimo, matemático, né, que viu a gravidade aí, os efeitos da gravidade, né? Se hoje tem avião, tem tudo isso, é por causa dele. Ele descobriu, não, já existia gravidade. Ele foi lá e viu onde estava, né? E passou pra gente. Então, tá aí o pessoal nas faculdades. E Newton passava noites e noites, coitado, tentando desvendar esse apocalipse. Ele foi pro lugar errado, ele deveria vir para as epístolas do apóstolo Paulo, aí ele ia saber muito mais do que ele aprendeu. Ele ia saber. Pois é. Até que Newton desistiu, né? Negócio de dragão, de besta, disso, daquilo. Né? O pobre do Newton, né? Com tanta inteligência, olha onde ele foi parar. Pra você ver que tem que tomar cuidado com religião, tem que tomar cuidado até com a Bíblia, tem que ter olhos iluminados para entender. Né? Então, tem a parte histórica, que é toda essa história desde Adão até Jesus, até os dias de hoje. É aqui, do globo terrestre. Primeiro andar. Aí tem o segundo andar, que é o quê? Que é a física, a ciência, que vê lá as estrelas, o que é que tem dentro das estrelas, o que é que tem dentro do Sol, as partículas, né? As moléculas, toda essa coisa do universo. Deus deu sabedoria também para mexer nisso aí, ficar futucando isso aí. Porque é bom, né? Que a gente descobre um monte de coisa que é boa pra gente aqui, para facilitar a nossa vida. Né? Tecnologia, celular, nossos eletrodomésticos, tudo isso aí, né? Ciência. Tudo isso aí é ciência, é o segundo andar. Não podemos desprezar. Tá tudo interligado, tá vendo? Aí vem a parte, agora o que? Semi-invisível. A parte invisível do universo, que é o outro lado. E a parte totalmente invisível, que eles chamam de virtual, a gente chama de espiritual. A parte invisível média do terceiro andar ainda é física, é uma física virtual, mas ainda é física. E tem a outra parte totalmente invisível, que é onde está quem? Quem será que está nessa parte? O nosso amado e querido Deus, olha, à direita, olha. Lembra que o pessoal sempre fala direita na Bíblia? Lembra quando Estevão foi apedrejado? Eu falei que eu ia falar desse negócio da direita, que o pessoal confunde. Quando ele estava morrendo, ele disse assim, que o céu se abriu. Que céu? As nuvens? E viu o filho dele, ele falou assim, eu estou vendo Jesus à direita de Deus. E à direita de Deus, então supõe-se que Deus está à esquerda. Né? Se Jesus está à direita, Deus está o quê? À esquerda. Né? Não, mas não tem nada a ver com isso. Não existe três deuses, um à direita e outro à esquerda. Só existe um Deus. E o que é isso, irmão? Esse negócio de direita e esquerda? É que o nosso universo, esse nosso universo físico aqui, ele está
situado do lado esquerdo. E a parte aonde Deus está, aonde o Senhor Jesus está, é no universo do lado direito. Existem 2 universos, e o de Deus em cima, ou seja, 3. Lembra do apóstolo Paulo, que ele falou que foi ao terceiro céu? Foi lá pertinho de Deus. O que vai acontecer com esse universo nosso? Ele vai congelar. Os cientistas sabem o que eu estou falando. Ele vai congelar. Ele está em expansão. O nosso universo que está do lado esquerdo. Ô cientista, agora vocês entendem por que os neutrinos são canhotos. O que é isso, irmão? Os cientistas sabem o que eu estou falando. Agora vocês entenderam? Porque todos os neutrinos são canhotos. Canhoto está onde? Do lado o quê? Do lado esquerdo. É por isso que quando Estevão viu, e todos que viram Jesus aonde? À direita. É por isso que eles falam assim, à direita do Pai. Não, Deus é Deus mesmo. Jesus é o próprio Deus que está assentado no trono. Ele está um degrau abaixo. Ele está num mundo chamado paraíso, que os cientistas chamam de antimatéria. Ele deu a descidinha, ele está agora no paraíso. E tem mais outra coisa além do paraíso? Tem. Já viu que todo mundo na Bíblia fala o Monte Santo do Senhor, o Monte Sião? Não é Sinai, tá vendo? Sinai é de pedra, é dos homens. Agora o Sião é o invisível, é o espiritual. Tá vendo? Aonde você vai aprender isso? Em lugar nenhum. No sistema? Fazendo correntes, campanhas, votos, sacrifícios, dando todo o seu dinheiro para os líderes religiosos, para o Macedo, para o Malafaia. Você vai aprender isso? Você vai aprender isso nessas aulas aí de teologia, Não, as coisas de Deus é simples. Pois é. Isso é o quê? Isso é física? Não, já passou da física, tá vendo? Já ultrapassou a física. Porque a partir do momento que você passa para o paraíso, você já está mais do que a velocidade da luz. Porque quando você passar para o outro universo, que é esse à direita, você viaja muito mais rápido do que a luz. 2 universos. Parece filme, né? Tá vendo? Como você sabe isso, irmão? Porque nós temos a mente de Cristo. Porque diz o seguinte, porque nem olhos viram, olha aí, nem olhos, nem de telescópio, nem de computador, nem os cientistas, nem ninguém, olha aí, nem olhos viram. Qualquer olho, porque tem o olho, né? O olho da gente, normal, de carne, ossos. Tem os olhos, tem o Hubble aí, né? Que é um telescópio que está viajando aí, sondando o espaço. Não. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais. O que é jamais? Jamais penetrou em coração humano. Tá vendo? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É mesmo? O que Deus tem preparado para mim que ama Ele? Para você? Então não vou saber porque Ele já está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aí você pensa assim, no dia que eu for para o céu eu vou saber disso. Essa coisa que Ele está falando que ninguém viu. Nem jamais penetrou em coração humano. O meu coração é humano, né? Então jamais penetrou em mim. Eu vou esperar morrer e ir para o céu para me saber o que é, né? Tá vendo? Olha o que está dizendo. Nem olhos viram. Os 2 olhos aí que você tem na frente. Nem ouvidos. Esses 2 ouvidos que você tem um do lado do outro. Ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que é coração humano? É esse coração que está batendo aqui? O músculo? Não. É a mente humana, ele está falando da mente humana. Ele quer dizer o seguinte, nem jamais penetrou na mente humana, seja ela do homem mais sábio desse mundo, o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. E ele não vai dar isso quando morrer, quando ir para lá, não. Aí ele diz, mas Deus, olha aí, olha o detalhe, nos revelou. O que é revelar? É você mostrar uma coisa para a pessoa. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Tem um Espírito dentro de você, não tem? Que é o seu Espírito. E dentro desse seu Espírito, que é a sua mente verdadeira, que é o seu coração, que é a sua realidade espiritual, é aí que Deus revela você. E você fica olhando para esse mundo maravilhado com o que está fora do mundo, que você nunca conseguiu ver, né? Você anda no mundo aí, você não consegue, né? Você está tão preocupado com os seus problemas que você nem enxerga a beleza mais do mundo. Ele faz você ver a beleza do mundo por fora e por dentro. Aí ele diz, mas Deus não penetrou em coração humano, nos que estão na carne, nos que estão vivendo na mente humana, nos que não se interessam pela graça de Deus. Para esses ainda, não é que não esteja dentro deles, não, já está. Mas não é revelada por quê? Porque eles estão aí dando dízimo, dando oferta atrás de templos religiosos, adorando políticos, adorando pastores, padres, bichos, a imagem de escultura. Então, tudo isso já está dentro deles, mas não é revelado por quê? Porque eles estão fora do pacto. Eles ainda não se alinharam com a graça de Deus. Para você não pensar que eu estou inventando, onde está escrito isso, irmão? Tá vendo que o apóstolo Paulo não está falando de história nenhuma da face da terra? Ele está falando de outra dimensão, de outro lugar. Aí ele diz aqui, está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler do 6. Diz assim, ó: a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Olha, se tem a verdadeira é porque tem outra fajuta, né? Que não é verdadeira, né? É aparentemente, parece que é verdadeira. Né? Então ele diz aqui, olha qual que é a sabedoria verdadeira. O apóstolo Paulo disse para os cristãos, entretanto, irmãos, expomos sabedoria entre os experimentados. Tá vendo? Expomos sabedoria, falamos de sabedoria para as pessoas que querem ouvir, aquelas pessoas que estão entendendo, os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século. Por que ele falou deste século? Meio século tem 50 anos. 100 anos é um século. Então ele estava falando do século dele. Porque no século de Paulo, no tempo de Paulo, tinha muita sabedoria ali dos gregos, dos romanos, né? Até aquelas sabedorias religiosas, filosofias. Por isso que ele já descartou logo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Tá vendo? Por mais inteligente que um homem seja, ganhe prêmios Nobel, ganhe isso, ganhe aquilo no meio dos homens, né? Não menosprezando o trabalho que as pessoas fazem, um escritor, um cientista, não. Mas ela se reduz, porque depois aparecem outros com outras ideias, né? Pois é, aproveita que aqueles deixaram, mas aperfeiçoa, né? Então diz aqui, ó. Mas falamos, 1 aos Coríntios 2, 7, mas falamos sabedoria de Deus em mistério. Mistério para quem? É como eu digo, mistério para quem está aí no sistema religioso, fazendo campanhas, votos, sacrifícios, correntes, subindo montes, descendo montes. Mas para aqueles que estão ouvindo o evangelho, esse evangelho, o verdadeiro evangelho da graça de Deus, as boas novas, não é mistério. Aí ele diz assim, por isso que ele diz, eu falo isso para os experimentados, né? Porque para os experimentados isso não é mistério, né? Aí ele diz aqui, ó, 1 aos Coríntios 2,7, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade
para a nossa glória. Tá vendo essa sabedoria? Deus preparou antes da eternidade, ou seja, desde a eternidade, porque, obviamente, antes da eternidade não tem nada, só a eternidade. Desde a eternidade, quer dizer, antes de Deus criar todas as coisas que existem nos céus e na terra, Deus preparou essa sabedoria, é essa aqui que nós estamos falando para você. Desde a eternidade, estava oculta, estava escondida, tá vendo? Mas o apóstolo Paulo agora está mostrando para quem? Para quem está ouvindo a graça, né? Para quem está entendendo, né? Veja que não está dizendo que Deus preparou essa sabedoria para a glória dele, porque Deus já tem glória. Para a nossa glória, para a gente se maravilhar, né? Tá vendo? 1 aos Coríntios 2,8, olha que pérola, que maravilha. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, nem deste aqui do 21, século 21, 2021, conheceu, tá vendo? Não conhece. Porque se tivessem conhecido, olha aí, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, dessa glória, tá vendo? Imagina se aquele sumo sacerdote, se os romanos, aquela gente toda soubesse que Jesus é o próprio Deus que criou o universo, eles jamais tocariam nele, né? E também ele não morria na cruz, né? E também não nos salvava, e também nós não estávamos lendo isso aqui agora, né? Veja como Deus é sábio, né? 1 aos Coríntios 2,9, como está escrito, nem olhos ouviram, nem olhos viram, tá vendo? Não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora que tá, ó. Mas Deus, 1 aos Coríntios 2,10, não revelou para ninguém, ó. Mas olha aqui, ó. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, tá vendo? Deus não está esperando você morrer, não, nem eu, nem você, para poder mostrar nada para você, não. Ele já revela aqui, você num corpo físico mesmo, porque ele não está revelando na sua mente humana, nem no seu corpo, ele está revelando no Espírito que está dentro de você, já está dentro de você e dentro de mim. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus, a todas as coisas prescrutam, até mesmo as profundezas de Deus. Imagine a mente de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito? Uma pessoa olha para você, ela não sabe quem é você se você não falar. Só você conhece a você mesmo, né? Só você sabe o que está dentro da sua mente, dentro de você. A mesma coisa é Deus. Só Deus é quem sabe o que está dentro dele, né? Lá no Velho Testamento ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, né? Aí ele diz, sabe qual que é o pensamento? Pensamentos de paz e não de mal, tá vendo? E essa gente religiosa dizendo que Deus quer lhe jogar no lago de fogo com o diabo e o inferno e o pecado, né? E Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, né? Aí ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, olha aí, ninguém as conhece, senão quem? O Espírito de Deus. As coisas que estão dentro de você, seus pensamentos, a pessoa está te olhando, ela não sabe nada, ela só sabe se você abrir a boca e falar. A mesma coisa é Deus, né? Só Deus sabe o que ele está pensando, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus. O Espírito de Deus está dentro do nosso Espírito. E quem é o Espírito de Deus? A mente dele, é ele. Para que conheçamos o que por Deus, já nos foi dado gratuitamente, sem voto, sem sacrifício, sem campanhas, sem cerimônias, sem lavamento, sem lei, sem toda essa parafernália que você vê aí os líderes religiosos mandando você fazer.
gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se entende espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor? Que maravilha! Que possa instruir. Quem conhece a mente de Deus que possa instruir alguém, falar de Deus para alguém, mostrar a graça para alguém? Olha lá, ele vai responder agora. Nós, porém, o apóstolo Paulo, nosso irmão amado, nós, porém, temos a mente de Cristo. Que maravilha, glória a Deus. E quem é Cristo? É Deus, é o Espírito Santo, a mente daquele que fez os céus, a terra, o universo, as partículas, as moléculas, o mundo físico, o mundo invisível, todos esses planetas, galáxias, tudo que você vê, os anjos, as fórmulas químicas, matemáticas, a eternidade, o infinito, todas as coisas. Nós temos a mente desse Deus dentro da nossa mente, do nosso espírito. Então, qual o diabo pode com você se existisse? Qual a criatura física ou invisível neste mundo, fora deste mundo, no além ou em qualquer lugar onde haja vida que pode destruir você? Por isso Paulo dizia: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta, tá vendo? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nada pode nos separar do amor de Deus. Meu irmão e minha irmã, receba essa palavra no seu coração, porque isso não é historinha da carochinha, isso não são fábulas, não é historinha de sítio do Pica-Pau Amarelo, não é filme, não é ficção, é a verdade. Deus está aí agora dentro de você. Olhe para dentro de você e pare de olhar para as parafernálias desse mundo e desses religiosos que estão aí levando as pessoas para as trevas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe para sua família, nas suas redes sociais. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto, para que você saiba que a palavra de Deus, ela conta a história das coisas que aconteceram aqui na terra, relata tudo isso, de Adão até Jesus, até os dias de hoje. E aí sobe mais um degrau e já chega na ciência. Depois da ciência vai para o invisível, que eles chamam de quântico, chama de mundo quântico, já vai para o outro lado. Tem um monte de gente aí querendo saber o que é que tem do outro lado. Tem cientistas que falam assim: o que colapsou? Tem um Big Bang, tal, é verdade. Mas como começou? Era uma sopa de partículas, sim, mas quem fez essa sopa? Quem estava mexendo nessa sopa? Aonde foi parar a antimatéria? Pois é, tá vendo? A gente que não estudou física, não foi para Harvard, não foi para nada, sabe onde está tudo isso. Se alguém que, por exemplo, o que tem dentro do buraco negro depois do horizonte de eventos, e lá embaixo tem uma singularidade. O que tem depois daquela singularidade? Pois é, eles chegaram até ali, dali não passa mais, ali acaba tudo, as leis da física. Olha, cientista, acaba tudo ali. Mas você quer ir comigo? A gente pula dentro de um buraco negro e eu mostro para você onde é que nós vamos parar. Facinho. Isso para nós é mamão com açúcar. Engraçado, vocês chegaram até o horizonte de eventos, chegaram a saber o que é que está lá embaixo.
E não tem curiosidade de descer lá embaixo para saber o que, que tem lá? Diz que tem buraco branco. Não, não tem buraco branco não. Irmão, fala. Não, vamos deixar quieto. Vamos ver se alguém pede para a gente falar o que é que tem lá e a gente vai fazer uma viagem para dentro de um buraco negro com a mente daquele que fez o buraco negro. Simples. Grande abraço a todos e até a próxima.